Microfone aqui, aí eu vou pegar aqui na sequência como ficar. Então a primeira vai ser para Dilson, a segunda nós vamos seguindo a sequência de vocês aí sentados, ok? Já tem perguntas aqui mais do que suficiente. Se vier mais eu vou receber, não sei se eu vou fazer. E as respostas podem ser bem sintéticas, ao ponto de dizer sim, não, talvez. Para todo para responder tudo. Então vamos começar, deixa eu só separar aqui Gilson, aqui a Dilson, aqui Ionara, aqui Eduardo. Beleza. Então nós vamos começar com a Dilson. O processo de sonambulismo pode ser entendido como um tipo de regressão de vidas passadas? Esse é apenas um dos aspectos do trabalho de sonambulismo. Um dos aspectos. Adotamos a seguinte forma no nosso trabalho. Não provocamos regressão de memória. Preferimos que, se elas ocorrerem, que elas venham espontaneamente. Seja com relação ao próprio sonâmbulo, seja com relação a algum dos nossos doentes, e verificamos como poder aproveitar aquela informação que vem de maneira que vem ajudar no tratamento. Mas o objetivo do nosso trabalho é verificar as desarmonias dos nossos pacientes e buscar orientações de como tratar essas desarmonias. Eduardo, como atestar que a fibrose cística tem um viés hereditário, se conforme afirmado os portadores são estéreis? Não entendi. Como atestar que a fibrose cística tem viés hereditário, se conforme afirmado, os portadores são estéreis? É que nem sempre o portador é que o cromossomo do pai e da mãe coincidem e geram um filho fibrocístico. Não quer dizer que o pai ou a mãe tenham fibrose cística. Na realidade, o fibrocístico ele tem dificuldade de reprodução. Com o tratamento, eles chegam a ter filhos, mas é só dificuldade. Normalmente, a tendência é que, se eles envelhecerem, que a idade média deles de vida hoje no Brasil é 19 anos, existem mais velhos, existem alguns mais velhos, mas eles têm muitos problemas no caminho. Mas o pai e a mãe não são fibrocísticos. É o cromossomo do pai e da mãe que coincidem e geram um fibrocístico. Não nascem estéreis. Eles ficam estéreis porque os canais, os dutos, ficam entupidos com um muco elevado. E não existe a passagem nem do óvulo, nem do espermatozoide, tanto no homem quanto na mulher. Gilson, você fez doação no frontal e introjeção com a outra mão nos ouvidos? Não trabalhei por esse caminho dos ouvidos, não. A gente não trabalhou exatamente fazendo a estimulação na todas as partes do cérebro, depois fazendo a correlação, a ligação com o cerebelo, mas não fizemos introjeção nos ouvidos, embora tenha já trabalho lá na segunda-feira com esse tipo, mas só para Parkinson. Nesse trabalho com a nossa assistida, a gente não utilizou essa atividade. Ionara, como tratar um câncer em metástase através do sangue full? Essa é fácil, né? Lógico, essa é bem facinho. Vai lá. Não sei. Tem que usar o tato magnético para pesquisar. Eu nem sei que tipo de câncer que vocês estão falando, mas as questões do Zeng Fu é apenas uma teoria para iniciarmos. Qualquer tipo de câncer que nós formos tratar, nós temos que olhar e muito bem e desenvolver o tato magnético para ter essa resposta, para obter essa resposta, tá? Voltamos para Adilson. Adilson, você colocou carga fluídica concentrada.
mas não disse em que nível. E ainda na mesma formulação. E você trabalha com sonâmbulos, sendo o sonâmbulo o próprio paciente? As concentrações começamos com ativantes, depois fazemos também calmantes, para poder atingir níveis diferentes. Mas se pode testar só com ativantes, só com calmantes, porque também não é de forma absoluta que só vai acontecer se for ativantes e calmantes. Qual era a outra pergunta mesmo? A outra pergunta, se você trabalha só com sonâmbulos fixos ou se com o próprio paciente sonambulizado. Nós temos uma reunião sonambúlica, que acontece uma vez por mês, trabalhamos só magnetizadores e sonâmbulos. Sonâmbulos, eles são trabalhadores. Então, nós realizamos esse trabalho uma vez por mês, para podermos verificar a situação dos nossos doentes e elaborar melhores tratamentos. Mas, caso algum doente ele comece a manifestar os sinais de que vai entrar num transe, nós exploramos essa facilidade que ele oferece. Então, paramos o tratamento, fazemos a concentração, procuramos levar ele a um transe mais profundo, e caso dê certo, nós podemos até conversar com ele em transe, explorar a doença dele com a percepção do doente. Eduardo, para aumentar a imunidade, as doações na bacia podem ser associadas também ao externo? O que nós temos feito além da bacia é o timo, através do laríngeo. Mas a bacia é o local onde a maior produção dos linfócitos, né, para aumento de imunidade. É que os fibrocísticos normalmente têm imunidade baixa, porque eles tomam muito remédio, né, muito antibiótico, muito anti-inflamatório. Nós fazemos através da bacia, mas dá para fazer através do laríngeo também. É isso aí. Gilson, por que começou a imposição no parietal e por que o arrastamento para o frontal e occipital? Bem, começou pelo parietal em razão de ali a gente localizar, foi quase que uma questão de não seria bem o parietal, mas seria o coronário, né? A gente faria primeiro uma ativação através do coronário de todas as partes do cérebro, depois fazeria a religação deles e, como eu já disse, ligaria numa fase posterior ao cerebelo. Então, você pega ali, faz aquela estimulação, passando, seria mais assim, coronário frontal, né? Depois você faria ali outras partes do cérebro e seguiria fazendo a interligação de uma parte com outra, energizando todo o cérebro, né, para depois fazer o arrasto para os membros. Então, seria nesse sentido. Não teria também, poderia começar do parietal para um lobo, desde que siga o princípio dos movimentos ali da ligação do relógio, né, que é um princípio do magnetismo. Tá certo? Ionara. De acordo com a medicina chinesa, uma pessoa que tenha cãibra constantemente deve ser tratada com passes magnéticos no esplênico para tratar o fígado. Até agora eu achava que deveríamos tratar o chakra básico. De acordo com a medicina chinesa, o sintoma de cãibra é um sintoma do baço, da deficiência no baço. Então, poderia ser testado para fazer um trabalho diretamente no básico e no chakra esplênico. Adilson, como identificar se uma pessoa que se encontra em sonambulismo e em que nível ela está? Se ela já está em transe, você pode identificar o sonambulismo por alguns sinais, mas não é de maneira absoluta. Alguns sonâmbulos, eles têm uma característica que quando começam a entrar em transe, eles começam a bater as pálpebras muito rápido. As pálpebras começam a tremelicar. Muitas vezes eles perdem a sensibilidade física, você toca e ele não reage. Ele perde o controle muscular, você levanta o braço e o braço cai. Ou então você levanta o braço e ele permanece com o braço naquela posição, num estado de catalepsia.
Então, há alguns sinais característicos, mas a gente não vai encontrar esses sinais em todos os sonâmbulos. Então, se ele entra em estado sonambúlico, em transe mais profundo, para saber se ele está, por exemplo, em um estado de sonambulismo ou ali num transe mediúnico, conversa com ele, porque ele vai se identificar ou não. Ele vai se identificar como um espírito desencarnado, ou ele vai se identificar como sendo o próprio sonâmbulo. Um indivíduo que não está em transe, para você saber se ele tem a possibilidade sonambúlica ou não, você pode verificar alguns sinais, por exemplo, pessoas que têm uma certa facilidade de desprendimento, pessoas que se desdobram, pessoas que muitas vezes fecham os olhos e se sentem em outro lugar. Tem pessoas que têm algumas facilidades primárias de desprendimento e que pode ser testado se elas têm a possibilidade de chegar ou não ao nível propriamente sonambúlico. Para saber esse nível, uma característica básica e fácil de você identificar se ele está em sonambulismo ou não. Quando ele está propriamente em sonambulismo, quando ele retorna ao estado de vigília, ele não se recorda de nada, porque nada ficou registrado no seu cérebro físico. O êxtase, a mesma coisa. A diferença que Allan Kardec dá entre sonambulismo e êxtase é que no êxtase ele tem a possibilidade de acessar mundos espirituais. O sonâmbulo, ele consegue ver espíritos, mas os espíritos que estejam aqui no nosso ambiente material. Essas seriam as diferenciações. Eduardo, qual o objetivo do sopro quente no esplênico no caso das meninas? Tanto nas meninas como nos meninos. A gente só faz as meninas. Mas o sopro quente no esplênico, ele age na linha esplênica, no fígado, pâncreas, baço, rins. O pâncreas fica entupido, a bile não passa. Então, o sopro quente faz com que os dutos internos sejam... o muco, ele dilui mais e os líquidos começam a passar. E aí há um bem-estar maior, porque os aparelhos começam a funcionar melhor, o fígado, o baço, e aí elas sentem um bem-estar maior, exatamente porque dilui esses... Porque o sopro quente é sempre mentalizado que tu está emitindo um líquido anti-inflamatório e antibiótico. Quando tu faz o sopro, tu sempre imagina o seguinte: vou diluir esses mucos que existem, vou melhorar a capacidade do fígado, vou melhorar a capacidade do baço, do pâncreas. E isso faz com que todo o sistema de filtros do corpo melhorem. Por quê? Normalmente o fibrocístico toma muito remédio, eles estão sempre tomando essas enzimas, e remédios para combate, porque o fato deles terem esse muco maior do que o normal, eles adquirem muita inflamação, tanto no pulmão como na parte de sinusite. Então, eles estão sempre com inflamações no corpo, né? E sempre com remédio, sempre com remédio. E onde filtra esse remédio? Fígado, baço. Então, esse trabalho de sopro quente no baço faz com que toda essa linha esplênica consiga trabalhar melhor. E aí, a melhora deles é sentida na hora. Uma dúvida que não é pergunta, mas uma dúvida em cima do que você expôs. Nós aprendemos classicamente que os sopros quentes, eles são extremamente concentradores e ativantes. Então, era interessante que qualquer pessoa que tenha observado isto, que pondere quanto a analisar até que ponto um sopro quente é filtro. Um sopro quente em princípio, ele é um concentrador. Se o Eduardo quiser colocar mais algum detalhe nessa função de sopro quente como abridor de dutos, então que ele aproveite e já o faça, porque fica dúvidas face à experiência que existe com o sopro quente, objetivamente e genericamente falando. É que depois do sopro quente sempre a gente tem feito muito dispersivo, né? Pelo filme que passou aí, depois só pôde ver. Ela soprava e depois dispersava.
Muito bom, porque eu gostaria de deixar isso bem pontuado para o M, para os participantes. A colocação do Eduardo é de que o sopro quente, ele abre os dutos e facilita a passagem. Quando ele acrescenta que faz muitos dispersivos, surge aí então uma interrogação para que, aí eu fico como sugestão para que todos pensem. O sopro quente, será que ele sozinho ele está fazendo essa função? Ou ele, depois de soprado e concentrado, os dispersivos são que facilitam que, de fato, os dutos sejam descongestionados? Faça essa ponderação como dirigente da mesa, porque se isso ficar muito solto, a gente pode daqui a pouco estar soprando, imaginando que vamos descongestionar pontos congestionados e vamos complicar situações. Então, quem tiver ou qualquer ponderação depois pode conversar mais detalhadamente com o Eduardo, ou então rever aí os conceitos para que a gente não deixe isso separado. Insuflação quente, ela é extremamente concentradora. E uma energética concentradora sozinha, ela não dissipa dutos ou nades ou canais que estejam obstruídos. Isso é a minha visão de magnetizador, de experiente na área, com a minha experiência, óbvio, e decorrente das leituras e observações. Então, deixo somente essa pontuação para nós. Ok? Gilson, e os membros inferiores, você foca no tratamento? Bem, nesse primeiro tempo, nós fazemos simplesmente um trabalho de manutenção. Nós trabalhamos bastante longitudinais, nós ainda iniciamos a fazer alguma coisa, mas não estamos trabalhando especificadamente os membros inferiores, em razão de que a gente se concentrou muito na questão do sucesso que estava tendo, né? Inclusive, vale a pena até dizer que, antes de nós termos assim algum sucesso mais destacado, a gente estava tendo muito na mão direita, mas a mão esquerda continuava ainda bastante atrofiada e sem força. Então eu cheguei até para João e disse para João: rapaz, o negócio não está funcionando na mão esquerda. Aí João disse: olha, não se desanime, nem fique com esse sentimento de impotência, porque às vezes o corpo tem limite, nós temos nossos limites, mas continue fazendo, dando o seu melhor, não é? Porque a gente estava já ficando triste, porque uma mão estava evoluindo e a outra não. Então, por enquanto, nós estamos trabalhando bastante, só os membros superiores, não é? Mas, com certeza, a gente vai continuar tentando melhorar e vamos chegar a fazer. Os membros inferiores têm dificuldades bem maiores em razão do atrofiamento do quadril, dessa parte que já está bastante prejudicada, mas será os passos seguintes, né? Ionara, pela teoria Zhang Fu apresentada, poderia-se deduzir que tratamento de tendinite se daria também através do fígado? Poderia ser um caminho, porque o fígado tem tudo a ver com os tendões. Então, valeria a pena investigar o fígado, não só o fígado, como também a vesícula biliar. Lembrando da conexão que existe entre os dois. Então, eu trabalharia o TDM1, buscando bastante dispersivos no esplênico, primeiramente, e depois eu partiria para o fígado e olharia o tato magnético e ver se os fluidos estão passando bem entre a vesícula, o fígado e a vesícula, e eu começaria por aí. E a gente não tratou um caso de tendinite, mas com certeza, para mim, esse seria o caminho inicial. Adilson, poderia explicar melhor como o espírito se afasta do perispírito? O espírito não é sempre revestido do corpo astral? Você falou certo, se afasta, eu não disse se desliga. Desligar é o desencarne.
ele se afasta, assim como o perispírito consegue se expandir e obter-se um certo desligamento do perispírito com relação ao corpo, ele também tem essa possibilidade do espírito desligar-se parcialmente, eu usei esse termo, ou seja, em parte, não é totalmente, parcialmente se desliga do seu perispírito, mantém-se ligado ainda a esse perispírito. Desliga-se parcialmente, sofrendo uma menor influência do seu corpo, que é o corpo espiritual, o perispírito. Eduardo, não é um equívoco dizer que não é qualquer magnetizador que não pode aplicar passes em crianças portadoras de fibroses císticas, pois podemos aplicar passes dispersivos à distância. O que eu falei é o seguinte: normalmente na nossa casa, passe em crianças, normalmente é dado por magnetizadores que estão iniciando o trabalho, para evitar possíveis falta de energia do magnetizador em relação a isso, né? Nesses casos de fibrose cística, como há muito desgaste, né, porque há muito sopro, o trabalho é mais concentrado, a gente procura sempre, é sempre feito pelo mesmo passista, né? Mas já houve casos onde a gente muda o passista por algum problema de doença, então a gente tem feito sempre as crianças, que a gente dá passe em crianças também, porque a gente tem um grupo de uma escola que faz o apoio dos pais, né? As crianças ficam separadas e é feito um passe em criança. Então, os passes nas crianças são dados por passistas que ainda não deram passe nenhum. São os primeiros passes, porque o passe é mais sutil, né, nas crianças, né? Então, e esse passe dado em fibrocístico também é dado por um passista que está bem de saúde, né? Está bem fisicamente e que ainda não deu passe nenhum. Gilson, se a célula-tronco, ainda que quietinha, pode ser ativada, pode-se afirmar ser possível recriar neurônios e assim tratar doenças neurológicas? Bem, só ia ficar para João responder isso, né, mãe? Olha, a princípio que se criar neurônios, eu não sei mais, que a gente pode refazer as ligações com outros neurônios, poderá criar outros caminhos através do fluido, através da estimulação, assim como a Andrea falou, né? Neurônios que estejam ali impossibilitados, que possam serem reativados, serem reconectados, né? Porque nós estamos falando aqui de fluidos e a gente consegue até criar algumas ligações, algumas ramificações, mas a gente ainda tem a limitação de que precisa fazer essa manutenção. Então, criar neurônios, ainda eu acho que seria, para mim, na minha concepção, é meio complicado. Eu creio que fazer religações, outras religações fluídicas e manter essas religações através da manutenção do passe, através da manutenção energética, sim. Ou fazer reconexões, e essas reconexões, a partir que se foram feitas, foram reativadas, ela por si só darem a continuidade, não é? O nosso organismo, as células-troncos estão aí, não é? Então, quem sabe, se nós trabalharmos na parte geradora, né, da criação desses neurônios, estimulando, então, essa parte geradora que possa realmente fazer essa recriação. Não ser uma recriação fluídica, mas uma reativação daquilo que pode ser feito através da parte original do nosso, que já existe no nosso corpo. Como nós falamos, né, a célula-tronco, a parte criadora, está ali latente. Às vezes ela está defeituosa, às vezes ela está com um problema, está com bloqueio. E o passista, ele tem a possibilidade, o magnetismo tem esta força de desbloquear, de fazer essa religação, de fazer essa reconexão. E o corpo, embalado por esse impulso energético, pela vontade do magnetizador,
seguir o caminho e fazer as suas religações, seguir aquele caminho que estava ali bloqueado, que estava ali interrompido por alguma coisa, né? Então, assim, devolvo a palavra para Jacó, que é o nosso mestre, ele que diga. Não, pode ficar com você, não se preocupe não. Né? Então, assim, na minha conexão, recriar neurônios não, mas se você reativar, por exemplo, se o neurônio é criado, é constituído a partir de alguma parte do nosso corpo, isso aí, você estimulando aquela parte do corpo, com certeza vai. Isso aí não é bem minha praia, né? Se vocês me falassem de outra coisa, até que eu responderia, né? Mas minha compreensão é nesse sentido, tá certo? Espero que tenha satisfeito. Eu volto ao meu velho tema. Lagartixa não tem tantos neurônios, mas ela recria cauda. Nós perdemos a capacidade de recriar alguma coisa por mero desleixo. Não é, Ana? Você poderia, Ionara, indicar algumas literaturas a respeito do tema de hoje? Toda a pesquisa que eu fiz a respeito do Zhang Fu foi feita no inglês. Algumas pessoas já me perguntaram isso. Em inglês tem muito material e muitas aulas até no YouTube relacionado à teoria Zhang Fu e à medicina chinesa. Eu acredito que em português também tenha. E tem um livro, particularmente em português, que chama O Imperador Amarelo, que é um livro da medicina chinesa que poderia ser interessante. Mas, infelizmente, por eu ter muito acesso à literatura da língua inglesa, e eu esteja mais acostumada a ler em inglês do que em português, tudo que eu venho estudando é em inglês. Tá bom, mas eu acho que se alguém quiser em inglês, depois conversa com ela, para não ficar assim somente dizendo, eu tenho muita literatura em inglês, infelizmente vocês não têm acesso. Depois pede, aí a gente busca, do mesmo jeitinho. Adilson. As pessoas se sentem provocadas aqui, descontraiam-se, fiquem numa boa. Um sonâmbulo em estado de transe pode ser tomado por sentimentos de medo e deturpar a mensagem em comunicação? Pode sim, ele é um ser humano. Tivemos uma experiência uma vez, da sonâmbula que a gente trabalhava, foi a primeira vez em que ela tomou contato com espíritos obsessores de um dos doentes que ela estava verificando no momento, e ela ficou aterrorizada e pediu para retornar para o corpo. Em outras oportunidades, ela foi se acostumando com a situação, então ela passava no meio dos obsessores, não tinha problema nenhum. Ela foi adquirindo uma confiança no trabalho, e é importante nessa superação de medo, que ocorre principalmente no início do desenvolvimento da faculdade, nas primeiras experiências, onde tanto o magnetizador quanto o sonâmbulo podem ser tomados por uma certa insegurança, uma certa falta de confiança, uma certa ansiedade, medo. Isso, logicamente, trava um pouco o trabalho, mas eles vão aprendendo a superar essas limitações, o trabalho vai se desenvolvendo. E se isso ocorre somente com o sonâmbulo, o magnetizador está ali ao lado para dar um suporte. É ele quem pode infundir confiança, determinação, segurança no seu sonâmbulo para que o trabalho se deslanche da melhor forma possível. Essa próxima pergunta para o Eduardo, ela foi dirigida para o Eduardo e para a Ionara. Então, depois que você terminar, a Ionara conclui, ou... Não, começa você, depois aí passa para ela, tá bom? Nas duas apresentações, no caso, na sua e da Ionara, foram citadas características associadas à imunidade. A Ionara falou sobre o pulmão e o Eduardo sobre a bacia. Como explicar tal divergências de pontos responsáveis pelo importante foco de ativação da proteção orgânica? É quente. O pessoal pensa que vem para cá só para brincar, o pessoal está acordado. A imunidade é produzida na medula dos ossos e ela amadurece no timo. Tá certo ou tá errado aí?
problema Tá é para certo. vocês dois resolverem agora. A gente tem feito uma imposição na bacia, porque é mais fácil a bacia do que tu trabalhar no timo. O timo fica atrás do coração e normalmente a gente não acessa pelo cardíaco, a gente acessa pela laringe, pelo laríngeo. Então, tu imagina, impondo no laríngeo que tu estás magnetizando o timo, né? E para aumentar a imunidade. Essa melhora de imunidade por aí. No caso de pacientes de câncer, que a gente trata lá também, todos os pacientes de câncer que também têm imunidade baixa em função da quimioterapia, radioterapia, a gente faz através do timo e em posições de bacia. Não sei como é que a Ionara vai lá. Eduardo, mas está certo, viu? Eu brinquei, mas está ok. Ok, primeiramente eu não vejo controvérsia nenhuma, porque é uma visão, duas visões diferentes. Uma visão mais holística da coisa e uma visão mais tradicional das questões da medicina. Então, ele está seguindo um ponto e eu estou seguindo um outro. Quer saber o que funcione? Teste. Teste o pulmão, teste as bacias, use o seu tato. O grande problema de tudo é que muita gente nos vê como os apresentadores, e o próprio Jacó sabe disso, de achar que nós vamos ter a resposta para tudo. E estão querendo receita do bolo prontinha. Ionara, como faz isso? Está aqui, vai lá e faz. E a coisa não é muito assim. Nós temos que ter um caminho a seguir. Vocês viram aqui um caminho mais holístico, viram um caminho mais tradicional. Qual que você vai seguir? Opte pelo seu. Veja o que funcione para você, para os seus pacientes, e depois venham nos trazer os resultados. Legal. Só complementando a questão da bacia, para que a gente evite até ficar tantos mal entendidos, na realidade, o Eduardo, creio eu, e agora eu que lhe pergunto se eu estou certo ou errado, ele na realidade ele está falando da bacia mais como medula, e não necessariamente como uma bacia vagando aí no espaço. Tá bom? É isso, Eduardo? É porque a gente fala, eu creio, eu digo porque eu também falo, a gente usa a expressão bacia para que as pessoas se situem muito bem. E eu particularmente digo isso com muito enfoque, porque quando eu comecei a trabalhar a parte da imunidade, no caso bem específico da minha mãe com leucemia aguda, a primeira informação que eu tive é que eu tenho que trabalhar a medula, e para mim, na minha cabeça, só existia a medula da coluna vertebral. E quando eu de repente descubro que quem era responsável era sobretudo a medula que está na bacia e a medula do externo, a partir daí eu digo, nossa, eu sou muito burro, nem isso eu sabia. Sei lá quem teve que soprar no meu ouvido. Agora, soprar isso no ouvido de um médium é fácil. De uma pedra que nem eu, aí já é bem mais complicado, né? Adilson, quais as sequelas que podem ocorrer se tentarmos levar ao sonambulismo contra a vontade do sonâmbulo? Bom, podem ser mais diversas, não dá para a gente determinar quais. Desculpa, tá, tudo bem. Mas eles podem ter alguns problemas de ordem psíquica mesmo, tá? Como pode também ter algumas consequências de ordem física, como sentir dores, enfim, que podem ser geradas pela ansiedade, que podem ser geradas pelo medo, pela luta travada entre uma vontade e outra, por aquele esforço, enfim. Então, pode ter realmente algumas consequências que podem ser variadas de acordo com cada um e com o nível dessa resistência e desse esforço do indivíduo de não entrar em sonambulismo. Então, mas as principais seriam mesmo questões psíquicas. Eu vou passar para Gilson, que eu terminei salteando da outra vez. Também esta é a última que tem aqui para você, Gilson. Portanto, pode ser bem sintético. Amém, amém, amém. Na sequência do passe, você primeiro magnetiza o cérebro e depois o coronário com arrastamento?
Poderia falar um pouco dessa técnica? Como é? Eu não escutei direito, Jacó, como é? Depois... Na sequência do passe, você primeiro magnetiza o cérebro e depois o coronário com o arrastamento? Poderia falar disso? Foi, nós já falamos sobre essa questão, né? Vale destacar também o seguinte, pessoal, o tratamento, como vocês perceberam na nossa apresentação, ele não é estático, não é? Ele não é estático, ele se modifica, ele evolui conforme o paciente, conforme a situação, né? Hoje mesmo, depois das palestras da Ionara, da Andréa, o papo que eu já tive com algumas pessoas aí fora, com o Thomas, já vai ter uma outra amplidão, já vai ter um outro foco. O caminho é sempre o mesmo. Então, é energizar o cérebro, né? E você fazer o arrastamento. Esse arrastamento, cada um faz do seu jeito. Eu já vi pessoas falando de algumas formas, né? Eu, aqui, eu aproveitei a técnica usada pelo Jacó, de energizar e permanecer, fazer uma religação, fazer o tipo de uma gambiarra, desde a parte cerebral, passando o cerebelo, até... Deixa eu... Não. Eu mandei fazer uma gambiarra. Não. É uma forma de falar, não é gambiarra. A palavra não é gambiarra, né? A palavra né, seria uma ramificação energética, né? Bem bonito, né? A gente não pode ser nem popular aqui, rapaz. Fazer uma ramificação energética através dos músculos, dos nervos, dos tendões, para que aquela energia que você concentrou pudesse encontrar um caminho, né, pelos membros, e daí você fazer a sua estimulação mental, não é? Você fazer o comando de você para os órgãos, para os nervos do paciente, e ele responder. E ele, com esse empurrãozinho, ele, no popular, pegar no tranco, ou estimulado, né? Ele estimulado, poder seguir impulsionado por si só, tá certo? Eu já tive informações hoje maravilhosas de como essa estimulação ela pode ser ainda ampliada ainda mais, que nós vamos trabalhar isso, né? Mas é como a Ionara falou, a gente é um caminho que a gente segue, são experiências, e não é uma receita de bolo, não é? Que a gente pega os conhecimentos e a gente vai aplicando. A gente disse, como a minha introdução de palestra foi a palestra do Ivan, a vontade, né, e a dedicação, com certeza é tudo em cada um para você atingir os seus objetivos, né? Na reta final agora, Eduardo, imposição no laríngeo combinado com o baço, trabalha o sistema linfático? Imposição no laríngeo combinado com o baço, trabalha o sistema linfático? Com o baço não sei, mas impondo o laríngeo a gente trabalha o timo. O timo faz parte do sistema linfático. Não fizemos esse trabalho ainda. Talvez, através das náderes, consiga-se fazer do laríngeo ao baço alguma coisa, mas não tenho essa experiência, não. Ionara, há experiências ou casos de tratamento de retardo mental ou de grandes dificuldades de aprendizagem em autistas através do baço? Você poderia dar alguma orientação a respeito? A gente não tem ninguém autista no momento. Então, isso para nós ainda não foi testado. Foi testado apenas em crianças com dificuldade de aprendizado. Mas, infelizmente, a gente não tem na nossa casa nenhuma criança autista. Mas valeria a pena tentar, né? Eu acho que a Ana fala melhor disso do que eu, mas eu poderia sugerir que, além das técnicas que a Ana Vargas faz, a gente pudesse, sim,
olhar tanto o gástrico como o baço e o esplênico. Última questão agora para Dilson. O médium inconsciente, ele é sonâmbulo? Não. Ele é médium. O que a gente chama de mediunidade inconsciente, na verdade não é inconsciente, é apenas porque ele entra no estado mediúnico, em que quando ele retoma o estado de vigília, ele não tem acesso ao que ficou de memórias com relação à vivência mediúnica, mas ele é um médium. Sonâmbulo não é médium. Sonambulismo não é fenômeno mediúnico, é fenômeno de emancipação da alma, que a gente pode compreender com a leitura do Livro dos Espíritos, no capítulo 8º da segunda parte. É fenômeno que a gente poderia chamar de anímico, não é mediúnico. Aqui sobraram muitas perguntas para o Adilson e 2 para a Ionara. Eu vou entregar as perguntas a eles, quem formulou depois pode a qualquer momento procurá-los aí. Na hora do almoço é ideal, quando eles forem comendo, aí vocês perguntam, e aí eles vão estar totalmente disponíveis. Eduardo e Gilson foi que já se livraram desse abacaxi. Eu queria só agora fazer uma última pontuação. Neste 9º evento, nós usamos de um rigor um pouco maior para as pessoas se cadastrarem e virem participar do evento. Recebemos muitos e-mails de pessoas que ficaram revoltadas com isso, dizem que isso é antidemocrático, não é cristão. Mas depois que a gente vê, não quero nem falar de tudo o que aconteceu, basta esse debate agora de manhã aqui, dá para a gente perceber como um leigo chegando aqui, ele fica perdido, ele não tem a mínima noção do que está acontecendo, ele vai ficar sem sentido nenhum, vai ficar ouvindo aqui falar de arrastamento, de gambiarra, essas coisas. Como é que a pessoa como é que a pessoa vai ser magnetizador? Não tem como, né? Ainda vai ter que pegar no tranco, pois é. Mas, com toda a seriedade, a gente tenta fazer o filtro, nós que estamos na coordenação geral, o que a gente pega de bronca, as pessoas ficam azedas, algumas ficam amargas, desejam que tudo não aconteça. É um negócio tão interessante como nós não queremos entender que quem está na coordenação está tendo uma visão geral, não é uma visão pontual. A gente respeita a individualidade, mas tem horas que tudo é um tratamento geral. E fica muito desconfortável alguém estar aqui sem entender nada do que foi respondido. Eu acredito que, como nem todos aqui tiveram oportunidades ainda de estudar sonambulismo, quando a Dilson fala de sonambulismo, ele está falando do dia a dia dele. Quem não tem a mínima noção fica sem sequer perceber o que está perdendo, mesmo ouvindo o que ele está dizendo. E a prova disso está aqui, um monte de perguntas que ficaram sobre sonambulismo. Então, nós temos uma curiosidade. E eu aproveito o ensejo para pedir desculpas às pessoas que não foram aceitas para vir participar do M. Não foram aceitas, não foi nem por perseguição, nem por conta de A, de B ou de C. Simplesmente as pessoas têm a oportunidade de se pronunciar, que já tem um mínimo de conhecimento. Do contrário, a gente se sente desconfortável, quando eu digo a gente, nós que coordenamos, abrir para alguém que vai vir aqui e não vai entender nada e vai sair sem saber nem o que vai falar. Se vai falar bem ou mal, e porque não vai entender. Então, fica aqui já um registro em nome da coordenação geral deste M, pedindo desculpas a alguém que porventura tenha ficado aborrecido por não ter sido aprovado. Mas eu creio, inclusive, que esse vai ser um modelo que vai acompanhar bem daqui para frente. A gente tem que ser mais rigoroso para que o rendimento seja melhor. Vamos agora fazer o sorteio das salas temáticas. Se os amigos quiserem descer, fiquem à vontade. Adilson, está aqui suas questões. Ionara, aqui estão as suas. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigadão, querido. Obrigado, Gilson.